Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência em nossas reflexões a respeito do direito civil. E na nossa conversa de hoje, nós iremos aí, entre aspas, estrear a análise dos dispositivos do Código Civil e os respectivos institutos. Então observem que nas nossas conversas anteriores, nós trabalhamos aí alguns aspectos introdutórios, algumas ideias bases que com certeza, uma vez bem compreendidas, vão facilitar em muito a nossa sequência navegando aí dentro do universo do Código Civil. E na nossa conversa de hoje, eu quero me restringir a falar com vocês a respeito da ideia das pessoas e do Instituto da Personalidade Jurídica. Mas antes de falarmos a respeito das pessoas logo de imediato, como é o nosso primeiro contato com o conteúdo do Código Civil, eu não posso presumir que todos que estão assistindo essa conversa saibam, tenham de forma bem clara o significado das expressões técnicas, como por exemplo livro, título e por aí vai. Então, o operador do direito, quando ele se depara com esse retrato, com essa imagem inicial do Código Civil, tem que ser automático, pessoal. O pessoal tem que bater o olho, já saber o que significa a expressão parte geral, o que significa a expressão livro, o que significa a expressão das pessoas e por aí vai. Então, assim como um médico, ele pega uma radiografia e ao identificar a simbologia, os sinais, e ele consegue automaticamente deduzir o conteúdo dessa imagem, da mesma forma o operador do direito. Então vejamos, pessoal, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Então aqui o primeiro comando que nós temos numa lei é a ementa. Então o nosso legislador ele tem a praxe de nominar as normas. Então a Lei 10.406 de 2002 é o famoso Código Civil. Ok. Na sequência o legislador inaugura a parte geral. Já falamos sobre isso em conversa anterior. Não vou me aprofundar nisso, senão o vídeo fica muito longo. Pois bem, dentro da parte geral, o legislador ele fez a previsão de 3 livros. Tá? Então, essa expressão livro, o que significa basicamente essa terminologia estrutural adotada pelo legislador? O livro quer dizer que o legislador ele vai falar de um tema central, de um grande tema, um tema principal, no qual todos aqueles assuntos que estão contidos dentro desse livro serão dependentes. Então, no livro 1, o legislador falará das pessoas. E o que significa das pessoas? Então, o primeiro tema central regulamentado no Código Civil são os sujeitos de direito. No primeiro tema central, leia-se, no livro 1, o legislador vai indicar quem são os entes, quem são os sujeitos nos quais ele, legislador, concedeu a prerrogativa de ser tratado como pessoas para fins de direito. Então, quem são os entes nos quais o legislador reconhece a existência de personalidade jurídica, capacidade e prerrogativa de ser sujeito de direito. Então, esse é o primeiro grande tema central do Código Civil. Por isso a expressão livro 1. E pessoal, o legislador, nós veremos na sequência, mas já antecipo para fins didáticos. O legislador fez previsão de 2 sujeitos de direito. Então nós temos 2 entes no qual o legislador concede personalidade, a prerrogativa de ser tratado como pessoas para fins de direito. Ou de forma simples, pessoal, quando nós falamos que alguém é pessoa, que alguém é sujeito de direito, vamos entender da seguinte forma: esses entes poderão ser titular de relação jurídica, irão participar de uma relação jurídica titularizando direitos e deveres. Pois bem, então no livro 1,
o primeiro tema central das pessoas. E observem que o legislador, ele cindiu o livro 1, este grande tema central, em dois. No título 1, ele falará das pessoas naturais e no título 2 falará das pessoas jurídicas. E por que houve essa subdivisão dentro desse livro? Porque em que pese tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica serem sujeitos de direito, serem pessoas, o regramento, a disciplina de cada uma delas é diferenciada. Então observem que essa opção, essa forma de divisão estrutural adotada pelo legislador, ela é muito boa, ela é prática, ela é operacional. Então, dando sequência, pessoal, a parte geral, o primeiro bloco do Código Civil, ele aborda 3 temas centrais, são 3 livros. Livro 1, das pessoas, dos sujeitos de direito. Livro 2, dos bens, o legislador falará a respeito do objeto da relação jurídica, da utilidade. Então observem que o tema central é completamente diverso. Por isso a troca de livro, o tratamento em livro diferenciado. Da mesma forma o livro 3. Então no livro 3 o legislador falará dos fatos jurídicos. O legislador vai tratar da forma de criação, modificação e extinção da relação jurídica. Pois bem, vamos focar no que nos compete por hora. Dentro do livro 1, então, primeiro tema central, das pessoas, sujeitos de direito. Quem pode titularizar a relação jurídica? E nós já vimos que o legislador elencou, concedeu, reconhece 2 sujeitos de direito. Primeiro sujeito de direito, pessoas naturais, os seres humanos. E no título 2, das pessoas jurídicas. Falaremos de forma aprofundada de cada um deles, mas só para não perder o raciocínio. Pessoal, por mais que seja intuitivo no mundo real, até mesmo para o leigo, ter a ideia de que qualquer ser humano pode ser titular de uma relação jurídica, é importante ficar claro que nós, seres humanos, nós, pessoas naturais, só somos pessoas para fins de direito. Nós só recebemos o tratamento de sermos reconhecidos como sujeitos de direito porque o legislador quis, porque o legislador fez previsão expressa. Então essa nossa prerrogativa de sermos tratados como sujeitos de direito decorre da norma do Código Civil. Então é por isso que o ser humano ele pode negociar, celebrar as mais diversas relações jurídicas com outro ser humano. Tá? Da mesma forma, o raciocínio para as pessoas jurídicas. Nós veremos em conversas futuras que as pessoas jurídicas, esses entes aí, essa construção abstrata, que reconhece o esforço comum de pessoas para uma finalidade mútua, enfim, associações, fundações, sociedades empresariais, partidos políticos, entidades religiosas, enfim. As pessoas jurídicas, da mesma forma, pessoal. Pessoa jurídica, ela só pode interagir em relação jurídica, ser titular, negociar, porque a norma, foi o Código Civil que concedeu a prerrogativa da empresa, da fundação, da associação, ser sujeito de direitos. Então, por isso que, por exemplo, uma empresa, ela pode negociar com outra empresa, que ela pode negociar com pessoa natural, enfim, tanto pessoa natural, o ser humano, quanto a pessoa jurídica, eles possuem essa prerrogativa de serem reconhecidos como sujeitos de direito, porque a norma, o Código Civil, concedeu esta prerrogativa. E essa prerrogativa, pessoal, ela possui um nome, ela possui o nome de personalidade jurídica. Então essa famosa, essa famigerada expressão personalidade jurídica, a ideia é muito simples. O que é personalidade jurídica? É a prerrogativa que a norma concede
a determinados entes de titularizarem relações jurídicas, serem tratados como sujeitos de direito, ou nos valendo da terminologia do Código Civil, que também permite o conceito em todos os livros de direito civil. Personalidade jurídica nada mais é do que a aptidão genérica para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Então, olhem como essa explanação facilita a conclusão, o raciocínio quase que automático a respeito do conceito de personalidade jurídica. Então, personalidade jurídica significa o quê? A prerrogativa, a aptidão que alguém detém para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Então, concluindo, quando nós lermos lá no Código Civil, livro 1 das pessoas, o que nós temos que entender? O legislador está falando dos sujeitos de direito. Quem são os entes que poderão ser titulares de relação jurídica? E o que o legislador faz com esses sujeitos de direito? Ele concede a personalidade. Então, é o legislador que diz, as pessoas naturais, os seres humanos, eu vou lhes conceder personalidade jurídica. Então, a pessoa natural, o ser humano, ele vai ter esta prerrogativa de adquirir direitos e deveres na ordem civil. E o legislador fez o mesmo com as pessoas jurídicas. Então, o legislador também reconheceu, atribuiu às pessoas jurídicas personalidade jurídica. Então, as pessoas jurídicas também têm essa aptidão, esta prerrogativa de adquirir direitos e deveres na ordem civil. Então, só para finalizar, pessoal, só por descargo de consciência, uma pequena metáfora, né? Para que fique bem claro. Então, a pessoa natural e a pessoa jurídica, elas só são reconhecidas pelo ordenamento como sujeitos de direito porque elas possuem aqui, entre aspas, né, uma alma jurídica, uma personalidade jurídica. Então, dito isso, pessoal, agradeço aqui a atenção, desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.